Já foi, beleza, gente. Obrigado a paciência, viu? Vamos lá então, né? Eu vou repetir rapidamente aqui o que eu falei, né? Essa aula é uma aula um tanto... Ela é para iniciante, mas ela tem umas pitadas aí de intermediário, né? Qualquer público pode pegar alguma coisa dela, né? Então, se você está assistindo depois, você está vendo aí que, por exemplo... Você já sabe disso tudo, né? Então compartilha com alguém que não sabe, né? A maioria dos brasileiros não sabe lidar com a inflação, não sabe sequer o que é inflação, né? Não tem a menor ideia e assim, ela consome o seu patrimônio tempo após tempo, né? E existem dois lados da inflação, quem se beneficia dela e quem se prejudica dela. Quem mais se beneficia, e não adianta nem reclamar, não adianta nem chorar, é o nosso governão, que vai sempre conseguir se dar bem com a inflação de alguma maneira, né? Porque eles criam dinheiro, geram inflação e eles se dão bem, né? E quem mais vai se ferrar nessa história é a classe mais de baixo, né? A classe que não tem condições financeiras. Acredite, é a que mais vai se complicar. Quando você começa a investir, você começa a manter o seu padrão de compra, sua maior frustração é a seguinte, né? Nossa, não estou conseguindo repor a inflação. Beleza, pelo menos você está chegando perto. Ou já começou a repor a inflação, ou repõe a inflação mais um pouquinho. Agora, o pobre, ele não repõe nada a inflação dele, né? Ele não repõe nada, é bem complicado. Ela destrói o poder de compra do brasileiro sempre, tá? Então, é uma aula iniciante, mas ela se aplica a qualquer ser humano, para falar bem a verdade, tá? E o INSS que é importante a gente mencionar também, beleza? Então essa é uma aula problema, não é uma aula de solução ainda, não tenho tempo hábil aqui para trazer uma solução para vocês, a gente vai tratar nas próximas aulas como corrigir esse problema, tá? Mas essa é uma aula problema, apresentar o problema. Muitas das coisas, né, caso vocês não saibam, existem aquelas coisas que a gente sabe que é um problema, e existem aquelas coisas que a gente sequer sabe que é um problema, mas ele impacta na nossa vida do mesmo jeito, né? Então, às vezes, é bom mostrar que existe um problema impactando a vida das pessoas, tá? Então, vamos lá. Como que está funcionando, tá? Se é a sua primeira vez aqui, você não veio na primeira aula, não tem problema. São aulas de dificuldades variadas. Algumas vão ficar salvas, outras não. E qual que é o critério de ficar salvo ou não? É completamente randômico. Uma semana eu garanto a aula. Uma semana eu garanto que eu vou deixar aqui para vocês. A semana seguinte eu posso mandar somente lá pro pessoal, ou posso pro pessoal lá da minha comunidade, né, dos meus alunos, ou posso deixar aqui disponível. Eu acho que algumas eu vou deixar aqui disponível, porque são meio que caráter assim de conhecimento das pessoas, né? Elas precisam saber disso de fato, tá? O tempo médio esperado, eu quero que a ideia é que sejam aulas curtas, 40 minutos, aulas leves, né? Para não ficar muito maçante. A última teve bastante interação, eu espero isso, tá? Para mim eu não tenho pressa de terminar não, mas eu espero a interação de vocês. A última foi 1h20, 1h30 praticamente, tá? Não vou focar aqui no tecnês, no economês, eu vou ser didático, né? Tira dúvida ao final de cada aula, o que sobrar você deixa nos comentários, você está assistindo depois, deixa nos comentários. Se quiser esse resumo, vou mandar no Telegram, você pode cadastrar seu e-mail aqui embaixo, você baixa o meu e-book, eu já tenho o seu e-mail, eu vou lá e vou mandar esse e-mail para todo mundo. Eu coloco uma dica do sócio aqui no fim da live e eu aconselho pegar um caderno, tá? Que são aulinhas assim, simples, né? Você pegar alguns tópicos dela, você vai aprender bastante, beleza? Isso eu posso garantir, é só você anotar para não esquecer. Então, bora lá, né? Resumão da aula anterior, a gente falou muito sobre o efeito do Dunning-Kruger. Esse efeito aqui, ele vale para a sua vida como um todo. Ele vale para a vida como um todo. É muito importante você saber como funciona o conhecimento versus a confiança que você tem em qualquer assunto que você fala. E para exemplificar aqui nas finanças, o fato é que está cheio de gente, cheio de certeza, né? Que começou a investir há 6 meses. Porque aprendeu um pouquinho, achou que aquilo era tudo. Daqui a pouco vai entender que o que sabe não é nada, né? Aí quando descobre que não é nada, fala, nossa senhora, existe um oceano de informações em finanças, né, em investimentos. E é nesse meio período entre saber zero, saber pouco e achar que sabe muito, e descobrir que não sabe nada, é nesse período que saem as maiores burradas da Bolsa de Valores, né? Quando o pessoal está cheio de confiança e entra fazendo um monte de coisa porque sabem muito, né? E na verdade não sabem. Falei também quem sou eu, não vou ficar me repetindo aqui, né? Falei um pouco da minha história na primeira aula, mas para vocês saberem quem que está ensinando aqui vocês, né? Senão não faria o menor sentido. Um cara qualquer vem aqui ensinar, não. Tem um histórico, tem bagagem, você dá uma olhadinha lá
na primeira aula, tá? O que é investir? Então foi uma aula bem iniciante mesmo, né? Ativos e passivos, os 5 grandes erros do brasileiro, simulações e resultados desses erros. Aprendemos o que é uma vida frugal, que é você viver com menos do que o que você ganha. É simples e muito difícil de fazer. Como planejar o seu futuro e o que é a liberdade financeira, né? E deixei um exercício. Isso eu queria aí que quem assistiu a aula 1 e a aula 2 e puder comentar aí se de fato fizeram um exercício, seria muito legal, né? A pessoa fazer o cálculo de ganhos e gastos, realizar a primeira poupança e realizar a primeira poupança, então eu deixei esse exercício aí pra vocês, né? Pô, vocês comentarem, sério mesmo, né? Se comentarem, ó, fiz a primeira poupança, vou ficar muito, 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 muito feliz mesmo. Vou ficar muito feliz, né? Meu tempo vai ter valido a pena. E deixei uma dica, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa dica ao longo das próximas aulas, tá? Você vai ver que ela começa a fazer sentido. Se alguém está pagando juros, né? Imagina você pega um cartão de crédito, você paga lá parcelado em 12 vezes, você paga com juros. Se alguém está pagando juros, alguém está recebendo. E se eu estivesse do lado de quem está recebendo, né? Então, a partir daqui, você começa a pegar uma ideia. E a gente vai falar mais sobre isso. Entrando na aula, né? Entrando na aula em si, na aula 2 de hoje, né? Por que não falávamos de investimentos? Se você pegar até meados de 2016 aproximadamente, se você pegar até 2016, a gente não ouvia falar nada de investimento, né? Assim, era poupança. Eu lembro até que tinha uma propaganda em 2016, né? Com esse dinheiro que você recebeu, em 5 anos o seu dinheiro dobra se investido na poupança. Era isso que o brasileiro tinha acesso, poupança, nem sabia o que era um CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, sabia nada, né? Não sabia nada. Então, o que mudou para hoje a gente falar tanto, ter tanto influenciador, né? Não foram os influenciadores que mudaram, né? Foi o cenário que mudou para propiciar que o marketing digital, ou seja, esse marketing que você vê no YouTube, que você vê no Instagram, né? Ele puxasse a sua atenção, atraísse aí o seu interesse para finanças, né? E o primeiro grande motivo foi a inflação, né? Só que aqui eu vou dividir em 3 etapas. A primeira etapa, ela se dá antes de 1994, eu vou explicar o porquê. Antes disso, né, em 1994, a gente teve o Plano Real. Não vou me adentrar, mas em resumo, a gente vivia um período de hiperinflação. E a hiperinflação versus a preferência temporal é o que impedia da gente pensar a longo prazo. O que é preferência temporal? Que apesar do nome é algo muito simples, né? É a preferência daquilo que você vai pegar, daquilo que você pode ter no futuro em comparação ao que você tem, ao que você pode ter hoje. Então, por exemplo, se eu vir aqui para você e falo, você pode ter, eu posso te dar R$10 agora, ou eu posso te dar R$20 daqui 10 anos. Você olha assim pra mim e você pensa, daqui 10 anos não sei nem se eu tô vivo, não sei nem se você tá vivo, não sei nem se a gente vai continuar se falando, então eu prefiro os R$10 hoje, né? Essa é a preferência temporal, coisas de curto prazo, você vai preferir agora do que algo muito incerto no futuro, ainda que seja mais vantajoso no futuro, ainda que você tenha mais benefícios no longo prazo, né? Então, a hiperinflação, o que acontecia? Você chegava, por exemplo, aqui, a inflação recorde de 1993 foi de 2.708%. Então, um biscoito ou bolacha, para quem preferir, tanto faz para mim, no dia 1 de janeiro de 1993 valia R$10. O mesmo biscoito ou bolacha, dia 31 de 12 de 1993, valia R$270. Não era reais, era outra moeda, tá? Mas é isso que a hiperinflação fazia. Então, o dinheiro que você tinha hoje, quanto mais rápido você gastasse, melhor. Porque amanhã ele já valia menos. Aquela bolacha que estava R$10, amanhã talvez ela valesse 11. E os R$10 que você tinha em moeda aqui segurando na mão, você não conseguia mais comprar aquela bolacha. Então, o ser humano, ele sempre, principalmente brasileiro, tá? Isso é mundial. O ser humano, ele sempre prefere algo a curto prazo, né? Aquele punch imediato mesmo e usufruir de alguma coisa imediatamente. Mas, em especial brasileiro, porque ele já passou por um episódio de hiperinflação.
Oh, Mr. Fux, tudo bom? Sem problema, sem problema. Você perdeu a melhor parte da live até agora, que foi eu 10 minutos tentando ajeitar o áudio e o vídeo, mas tudo bem. Agora tá tudo em ordem, tá? Então, o mundo inteiro tem essa preferência aí por algo imediatista, né? Mas o brasileiro ele tem mais justamente porque a gente já viveu esse episódio de hiperinflação. Era algo assim, que você tinha que manter o seu tanque de combustível do carro cheio, porque no dia seguinte a gasolina que estava 1.000 cruzeiros, por exemplo, ela ia para 1.500 cruzeiros e você não tinha esse dinheiro, o seu salário não era corrigido a tempo, né? Então a gente criou essa preferência imediatista. Esse foi o primeiro grande impacto. Ele ainda surte efeito na nossa geração e deve continuar surgindo efeito pelas próximas décadas, tá? O segundo grande impacto, né, é que depois veio o Plano Real. Ele resolveu, assim, ele melhorou as coisas, mas não resolveu. Então, aqui eu vou citar que a gente saiu de uma hiperinflação para uma inflação, né? Uma inflação versus a preferência temporal. Se antes eu pegava lá os R$10, eu sabia que amanhã esses R$10 valiam R$7, apesar de nominalmente eu ter esses R$10 na mão. Agora eu tenho R$10 e amanhã ele vale R$9,80. Ele continua valendo menos, mas já não é um negócio assim espantoso, né? É um negócio mais fácil de você organizar, né? Então, a grosso modo, isso é importante que a gente já vá pegando, tá? A grosso modo, a taxa de juros segue a inflação. A aula 3, né, a próxima aula que a gente tiver, ela vai ser especificamente técnica. Eu até cheguei a pensar em trazer ela antes dessa segunda, mas eu achei que ia ficar muito maçante. Ela vai ser técnica de uma forma fácil, de uma forma compreensível, didática, não se preocupa quanto a isso, tá? Mas são alguns termos que é importante você entender, né? Algumas coisas que falam, soltam no Jornal Nacional, na mídia e tudo mais, que é importante você saber, né? Que é importante você conhecer. É sobre isso que a gente vai falar na aula 3, tá? Por exemplo, taxa de juros, né? Copom, inflação, tal, IPCA, alguns índices aí que é legal a gente entender, tá? Mas a grosso modo aqui, para a gente poder dar andamento nessa aula 2, a taxa de juros segue a inflação. A taxa de juros é aquela que vocês ficam vendo lá nos sites de notícia, no Jornal Nacional, no Infomoney da vida, toda hora. O Copom eleva a taxa de juros, Brasil reduz a taxa de juros, menor taxa de juros do mundo. Ou quando eles mudam a taxa de juros, você abre o YouTube, né? Você vai ver pelo menos umas 10 capas de vídeo, né? Que são chamadas de thumbnail. 10 capas de vídeo, alguém assim... taxa Selic aumentar em 1%. O que fazer agora, né? Vocês vão ver umas 10 assim, ó. E tem que fazer essa cara, porque se não fizer essa cara, o YouTube ele não aceita o vídeo, né? É brincadeira, obviamente, né? É que toda vez que aumentam a taxa Selic ou diminuem, aí tem sempre, né? Todo mundo faz aquele mesmo vídeo. E agora, né? Tem sempre isso, mas tudo bem. Aí, e o que é essa taxa de juros, né? Eu não vou me adentrar, vou deixar para a aula 3, mas é o seguinte, se a taxa de juros ela segue a inflação, isso no longo prazo, só para você ter uma ideia, hoje a inflação ela está aproximadamente em 9% no Brasil e a taxa de juros ela está em aproximadamente 5,5%. Amanhã tem novidades, por sinal, esse vídeo já pode ficar um pouco desatualizado em termos de números, mas o importante é o conceito, né? A inflação foi lá no alto, a taxa de juros ela tende a buscar. A inflação foi lá 10%, a taxa de juros ela vai buscar esses 10%. Só que acontecem reuniões periódicas, né, para revisar essa taxa de juros. Pode ser que no meio do caminho a inflação ela suba muito, a taxa de juros tem um pequeno delay até chegar lá, tá? Mas olha aqui para você ter uma ideia, né? Essa taxa de juros aqui é de 2003, né? São as reuniões do Copom. Então você vê que tinha 26,5% de taxa de juros em 2003. O que significa isso, Rodrigo? Significa que eu pegava meu dinheirinho, eu jogava numa aplicação com zero risco, assim, uma aplicação que não teria nenhum menor problema, com garantia de retorno do dinheiro, e ela rendia 26,5%. Então, só para te dar uma ideia de grandeza, o cara que tinha R$1 milhão, e a gente tem muito milionário no Brasil, né? O cara que tinha R$1 milhão,
e ele deixava isso investido a zero risco, praticamente. Não existe zero risco, tá? Fica claro, não existe zero, 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 né? Tudo tem risco, tudo tem algum risco, mas praticamente sem risco. Entenda o conceito aqui, né? A 25% ao ano, esse cara fazia 250 mil reais de renda ao ano. Ele ganhava quase 21 mil reais por mês, sem fazer nada. Então, o Brasil era o país dos rentistas. O cara que tivesse dinheiro, ele não se sentia motivado a abrir um negócio. Por quê? Porque negócio é arriscado. Ele não se sentia motivado a investir em ações. Por quê? Porque ações têm risco, você está investindo em empresas. Ele não se sentia motivado a nada, né? Para que eu vou assumir risco se eu posso ganhar 25% ao ano? É só eu juntar uma bolada e deixar rendendo. Pronto, eu posso parar de trabalhar, eu posso ir para qualquer lugar, 21 mil reais caindo todo mês na minha conta. Plano perfeito, não tem erro, né? Não culpe o milionário, é importante dizer isso, não culpe o milionário. Como é que é a frase? Não culpe o jogador, culpe o jogo, né? O jogo permitia o cara fazer isso. Se você tivesse 1 milhão, se você tivesse 10 milhões, você também não ia trabalhar. 10 milhões fazendo 2,5 milhões por ano. Pra que você ia assumir risco? Você estava feliz, estava de boa com 10 milhões, nunca mais ia trabalhar. Brasil, país dos rentistas, mas a grande virada do jogo, a gente já falou aqui da preferência temporal, da inflação, né? Mas a grande virada do jogo, para a gente começar a falar mais sobre investimento e a necessidade disso, é que acabou o rentista. Por quê? Porque essa taxa de juros que estava lá nas alturas de 25%, ou seja, uma aplicação com baixo risco pagando 25% ao ano, ela caiu para o patamar aqui de 2%. Ela caiu para 2% aproximadamente. E quanto que aquele mesmo cara que tinha 1 milhão, ele está fazendo agora? Ele está fazendo 20 mil de renda ao ano. R$ 1.667. Ele fazia 21 mil reais por mês. Agora ele faz 1.667 ao ano. Ou seja, se aquela aplicação que era sem risco, que eu podia deixar meu dinheirinho lá rendendo numa boa, agora não paga mais, eu vou ser obrigado a tomar mais risco. Eu me sinto obrigado a pegar o meu dinheiro e fazer alguma coisa. Eu vou ter que abrir um negócio, eu vou investir em ações, eu vou investir em startup, eu vou investir num fundo, eu vou ter que mexer esse dinheiro, porque eu não me sustento mais somente com a renda de um ativo que não tem risco. Então esse é o principal cenário que mudou no Brasil para fazer todas as pessoas enxergarem investimentos em bolsa, especialmente em bolsa de valores, em fundos imobiliários e outros ativos, porque antes não existia nenhum motivador para entrar na bolsa de valores. Era muito fácil ganhar dinheiro sem risco. Vou tomar mais um gole, peraí. Até agora tranquilo? É importante dizer, né, que os próximos anos, né, não espere que nos próximos anos isso vá mudar muito. Pode acontecer do Brasil voltar a ser um país rentista, mas é porque perdeu muito a mão. Porque eu não vou me alongar aqui também, não tem motivo para isso agora, mas assim, o mundo está respirando um sistema econômico de crédito. O sistema econômico de crédito ele só funciona basicamente com taxas baixas. Não dá para aumentar a taxa alta porque o objetivo é fazer o dinheiro girar. Basicamente é isso. Os governos eles vão lá e falam, taxa zero, o máximo que vocês conseguirem, né? Então taxa de juros vai para zero, para quê? Para nenhum dinheiro ficar parado. Eles não querem mais ter dinheiro parado, eles querem dinheiro circulando, porque é um mundo de crédito, Você tem que estar sempre investindo, sempre girando esse dinheiro. Ou seja, Rodrigo, estamos passando aí por 4 anos de taxa Selic baixa no Brasil, mas pode ser que volte? Pode ser que volte. Não vou descartar essa possibilidade, porque o Brasil é um país instável, né? Na aula 3 vocês vão entender por que existe a subida e a descida da taxa de juros, né? Mas pode acontecer, mas a tendência é que não aconteça, ou seja, é importante
você adquirir esse conhecimento, estar preparado caso o mais provável aconteça, ou seja, que a taxa de juros continue baixa. Com taxa de juros baixa, vou ter que me arriscar mais, vou ter que investir em ações, vou ter que investir em fundos imobiliários, vou ter que montar uma carteira um pouquinho mais elaborada e se eu não quiser perder dinheiro para a inflação, eu vou ter que ter uma boa carteira. Falando nisso, o que é inflação? A inflação, grosso modo aqui, eu vou explicar de uma maneira simples, tá? É a perda do poder de compra que você tem. Por que ocorre inflação, né? A gente tem um determinado valor intrínseco no país, no mundo, né? E uma determinada quantidade de riqueza. Então imagina que existe um determinado valor que o Brasil, a grosso modo, tá bem grosso modo mesmo, imagina que o Brasil valha R$1 bilhão e a gente tem um bilhão em dinheiro, um bilhão em espécie, né? Então o que acontece se de repente, ao invés de ter 1 bilhão em espécie, a gente tem 2 bilhões em espécie? Você concorda que cada item do Brasil agora vale o dobro? Aquele item que era 1 para 1, né, 1 bilhão para 1 bilhão, agora ele vale o dobro, porque a gente tem 2 bilhões em dinheiro criado e 1 bilhão em valor intrínseco. Então, o momento que a gente está passando agora, né, especialmente agora com a pandemia, foi de muita impressão de dinheiro. Hoje é muito fácil você imprimir dinheiro. Todos os bancos do mundo inteiro, né, todos os bancos centrais do mundo inteiro estão imprimindo dinheiro. Mas o valor intrínseco das coisas ainda é o mesmo, né? Não mudou a quantidade de riquezas que o Brasil tem. É a mesma quantidade, mudou a quantidade de dinheiro circulando, ou seja, as coisas perdem o valor, ou seja, elas vão precisar de mais notas circulantes para você comprar aquele determinado item. Um exemplo bem simples, você ganha R$1.000 por mês e gasta 500 em alimentação, 400 em moradia, R$100 em gasolina, uma conta bem boba aqui. Mas a alimentação ela subiu 10%, o aluguel subiu 10% e a gasolina subiu 20%. Você chega para o seu chefe, você pede um aumento, né? É um aumento básico. O chefe, eu estou gastando isso aqui, eu vou precisar pelo menos de um pequeno aumento aí, né? De uns 10%. Aí você fala, o chefe é um malvadão, né? Porque o chefe não aprovou o seu pedido de aumento, né? Mas vamos supor que esse chefe é bonzinho, ele aprovou o pedido de aumento. Sabe por que ele aprovou? Porque quando ele aumenta, ele vai ter um aumento de custos dentro da empresa dele. Tudo que ele produz agora, os funcionários deles custam 12%, 10% mais caro. Ele não vai assumir esses 10%, ele vai repassar no produto final. E o produto final, às vezes, é a própria alimentação que você está comprando, né? Então, as empresas elas têm esse poder de repassar a inflação para o consumidor final. Então, se eu vendo arroz, por exemplo, e o quilo, né, a safra do arroz, ela está custando lá, por exemplo, R$100, não sei, estou falando qualquer coisa aqui, está custando R$100. Aí, de repente, sai lá uma liminar tal, e o novo preço de mercado do arroz é R$115. Só que eu sou produtor do arroz. Se é R$115, eu viro agora para o supermercado e falo, supermercado, lembra aquele saco de arroz que você comprava por R$100? Agora eu vou te vender a 115. O supermercado, putz, tá bom. Daí o supermercado compra mais caro, vende mais caro para o consumidor final. E o consumidor final é que paga essa conta, né? Então, os produtores, as empresas, elas têm esse poder de repasse de inflação. Agora, tem empresa que não vai conseguir passar tão bem essa inflação, tá? Isso a gente entra lá quando for falar mais de ações, né? Mais esse tipo de empresa, mas depende do produto que a empresa tem, ela não consegue com tanta facilidade repassar essa inflação, tá? Tem empresa que tem muita intervenção, por exemplo, o Petrobras, né? Para aumentar o preço do petróleo, o preço da gasolina, ou de energia elétrica, tem que ir para juiz, tem que aprovar o aumento da tarifa, mas no final, no longo prazo, sempre aprova. Sempre aprova. Fica tranquilo que quem paga a inflação é o consumidor final. Ah, porque os outros são malvadões? Não, porque os outros estão repassando alguma má administração de custos dos governos, né? Os governos estão imprimindo dinheiro, está dando tudo errado, está tudo aumentando. Caiu nas minhas costas, eu sou empresa, repasso para o fornecedor, repasso para o meu cliente final. E o cliente final é aquele que paga a conta, tá?
E mais aqui, ó, voltando, você pede aqui um aumento básico para o seu chefe, ele tem mais custo, ele precisa repassar. Então, ele aumenta o seu salário e o preço dos seus produtos, gerando mais inflação, tá? Se ainda não entendeu a inflação, eu gosto muito aqui dessa imagem. Em 1998, com R$100, você comprava esse carrinho cheio, né? 2005, você comprava isso aqui. 2012, você comprava pouca coisa. E vocês podem me falar em 2021, o que você compra com R$100? 1 quilo de fraldinha. Esses dias eu vi uma foto, eu fiquei surpreso. 1 quilo de fraldinha, acho que era fraldinha maturata. Tava R$112. Meu Deus. É esse o impacto da inflação, né? Então, os R$100, a nota é a mesma desde 1998, não vai mudar. Mas o poder dela é muito fraco. O poder dela tá fraco, né? Outra imagem aqui para resumir a inflação, que é bem legal. 2006, com R$3,50, você comprava 2 litros de coca, né? 2012, 1 litro. 2019, uma latinha. Os mesmos R$3,50, tá? Eu acho que a inflação é muito sensível na nossa vida. Às vezes a gente não sabe explicar, quantificar, mas a gente sente ela. A gente sente a inflação dia após dia, né? Quando você chega na padaria, me vê um pingado com uma coxinha e é R$6. Você chega um ano depois, é 12. É isso, né? É basicamente isso, a inflação, tá? E hoje essa dinâmica ela já é a nível global, né? Então toda a questão de oferta e demanda global ela vai impactar na inflação dos países, tá? Ou seja, dinheiro parado desvaloriza sempre. Se você tem dinheiro parado, Rodrigo, meu dinheiro está parado hoje, ou na poupança, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro. Você acha que está ganhando, às vezes você até vê lá, por exemplo, eu tenho 10 mil parado. Ele foi de 10 mil para 10.100. Tá, mas 10 mil para 10.100 que valem 9 mil. Porque a inflação corroeu o seu poder de compra. Então, todo dinheiro parado hoje está perdendo valor. Absolutamente todo dinheiro parado hoje. Inclusive em dólares, inclusive em euros. Porque muitas vezes as pessoas pensam, nossa, então eu vou comprar dólar, ele está valorizando perante o real. Só que o dólar também está sendo impresso. Não lembro exatamente os números, mas acho que 30%, 20%, 40%, algo entre 20% e 40% de todos os dólares que estão circulando no mundo, eles foram criados desde 2020. Eles foram impressos, né? Tem até aquele GIF, aquelas imagens da impressora, de fato imprimindo um monte de dólar, né? Porque hoje é muito fácil, é muito rápido criar dólares, muito fácil criar reais. É muito tranquilo, precisa de uma canetada e uma impressão. E a impressão, entre aspas, né? Porque hoje é mais fácil ainda porque você consegue imprimir digitalmente. Há quanto tempo que você não pega R$1.000 na mão, R$5.000 na mão? Você pode até ter esse valor na sua conta, você pode ter R$100.000 na sua conta, mas você nunca mais pega aquilo. Então não é mais impresso, né? O dinheiro que hoje está sendo... Se todo mundo for fazer esse resgate de algum dinheiro hoje, ele não existe, né? Em papel ele sequer pode ser impresso. Tá? Ou seja, não deixe seu dinheiro parado, né? E se tiver na poupança, tem um ponto importante aqui que eu resolvi trazer. A poupança, ela tem uma característica, né? Ela rende aí aproximadamente 70% da taxa Selic. Rodrigo, não entendi nada. Para facilitar a conta hoje da aula, né? Taxa Selic, ela vai... A taxa Selic é aquela que a gente comentou dos 2%, que hoje está em aproximadamente 5,5% e amanhã deve aumentar novamente, tá? Então, se ela rende 70% de 5,5%, ela vai render uns 3,5%, 3%, se minha conta tá boa, tá? Só que a inflação, olha só essa matéria aqui, ó, de 8 de julho de 2021. Inflação acumulada aqui de 8,35%. Já o retorno aqui de 100% da Selic, né, estava em 2%. A poupança, então, estava rendendo aproximadamente 1,4%. Ou seja, o meu dinheiro está perdendo 8,35% ao ano, enquanto ele está ganhando 1,4% ao ano na poupança. Quanto que eu estou perdendo? Eu estou perdendo muito dinheiro se ele estiver parado na poupança. E aqui, para fazer
para exemplificar isso, né, para deixar um pouco mais claro, R$5.000 investidos na poupança por 30 anos. Então, por 30 anos, nessa taxa aqui de... Eu não lembro se eu apliquei 1,57 ou 2,17, vou pedir perdão, mas para qualquer um dos números, tá? Nessa taxa aqui entre 1,57 e 2,17% ao ano, em 30 anos meus 5.000 se tornarão R$ 7.979. Só que, se a inflação continuasse em 8,35% ao ano, eu deveria ter no mínimo R$ 55.442 só para manter o meu poder de compra, só para o que eu consigo fazer hoje com os meus 5.000 serem a mesma coisa do que eu vou conseguir fazer com 55.000 daqui 30 anos. A mesma coisa. Ou seja, hoje essa garrafa d'água custa 5.000, daqui 30 anos ela vai estar custando 55.442. R$5.000, então, podem comprar apenas 14% daqui 30 anos do que se pode comprar hoje. 14%. Esse foi o tamanho da perda de valor dos seus ativos, né? do seu dinheiro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas mensagens, ver como vocês estão. Ver se está tudo em ordem. Beleza. Depois eu vou responder vocês, tá? Fiquem tranquilos aí que depois a gente bate um papo. Qual que é a solução? Com certeza você está se perguntando, né? Qual que é a solução? Essa ainda é uma aula problema. A gente combinou aqui que seria ainda uma aula problema. Eu vou trazer a solução na próxima aula, inclusive, tá? Acho que na aula 4 a gente começa a tratar um pouquinho da solução. Mas enfim, o segundo grande motivo. Você lembra, né? O primeiro grande motivo é a questão da inflação. O segundo grande motivo aqui é o INSS. Por que o brasileiro está falando tanto de investimento? Por que está falando tanto disso se antes não falava, né? Um dos grandes motivos é o INSS, né? O que é essa pirâmide etária aqui? Vou explicar isso aqui para você. Porque muita gente se apoia no INSS. Isso é cultural, isso é antigo, faz muito tempo que a gente tem essa enraizado, né, de depender do INSS para se aposentar, para ter uma vida digna, para ter uma velhice digna. E a verdade é que a ideia do INSS é excelente, é maravilhosa. A ideia da Previdência é maravilhosa, é muito boa. Por quê? Se eu tenho aqui uma comunidade, se eu tenho uma sociedade, que eu tenho pessoas biologicamente, eu estou falando aqui biológica, fisiologicamente, eu não estou entrando no mérito se você é uma pessoa de 18 anos lesada pra caramba, cheia de preguiça, ou se você é um senhor de 75 anos cheio de saúde. Não estou entrando nesse mérito. Existem extremidades, existem casos extremos. Eu estou falando aqui da fisiologia, né, biologicamente mesmo, da pessoa, ela estar apta e estar cheia de energia para trabalhar. Se eu tenho um grupo de pessoas atualizadas, capacitadas, cheias de energia, com saúde, fisiologicamente, que conseguem produzir muito entre os 20 aos 60, que legal que se essa galera conseguir produzir um pouquinho mais para sustentar quem tem entre 60 e 100 anos, por exemplo, né, para sustentar essa galera, na promessa de que quando eles chegarem aos 60, vai existir um outro grupo aqui embaixo que vai produzir para eles. É justo que isso aconteça. É uma pirâmide muito legal que aconteça, né? Só que não deu certo. Não deu certo. Na teoria é muito lindo, né? Na teoria é tudo muito maravilhoso. Na prática não deu certo. Por quê? Por vários motivos, né? Um deles é como essa pirâmide foi se afunilando. Porque o que não contaram, né? O que eles não contavam quando foi criada a Previdência é que hoje a expectativa de vida das pessoas é de 60 anos. Só que cada ano que passa, essa expectativa ela aumenta. Então hoje já está em 72, alguns países 81, 83 anos. Eles não contavam com isso. Então, olha só que bonitinho. Essa conta fecha, essa base aqui, produzindo por uma base menor.
né, de pessoas entre, não sei se dá para vocês verem aí, podem até confirmar aí no chat, por favor. Pessoas com mais 100 anos, 95 a 99 anos, né? Esse bolo todo aqui produzindo para esse grupo menor. Só que olha só o que aconteceu em 2017. O grupo de cima, ele já está grande também. Tem muito velhinho para se aposentar. E em 2060, a previsão, aqui em cima, nessa última linha está escrito 85 mais. Então, em 2060, a previsão é que tenha mais gente na meia idade, acima de 74 anos, por exemplo, do que jovens. Então, como que essa conta vai fechar? Não vai fechar. É óbvio que não vai fechar, não tem como. Essa imagem, ela exemplifica muito bem aqui tudo que eu falei, absolutamente tudo que eu falei, que é 1970, 5 velhinhos empurrando, 5 jovens empurrando um velhinho, né? Sustentando aqui a aposentadoria. 1999, 2 jovens empurrando um velhinho. 2012, um jovem empurrando 2 velhinhos. 2020, um jovem empurrando 4 velhinhos. Não dá, né? A conta não fecha, não tem como você sustentar isso tudo, tá? E a pergunta que naturalmente vem INSS, então, Rodrigo, faliu mesmo, faliu. Se 2060 vai ter mais idosos do que jovens, faliu. 2060 é a sua aposentadoria, né? Muito provavelmente a sua aposentadoria. E uma das soluções criadas para isso, né, foi a previdência privada. E o que vai mudar na previdência privada? Primeiro, uma coisa é ótima, né? Não é o governo que está cuidando. Porque o governo, ele faz uma péssima administração de contas, né? O governo pegava o dinheiro arrecadado, né, pelo INSS, e ele falava, agora eu vou cuidar para vocês, né? Pode deixar que eu vou cuidar, né? E ele fazia uso disso em outras áreas, né? Então ele tinha proteções fiscais e tudo mais, né? Que ele não podia utilizar até certa parte. Aí ele começa a utilizar até certa parte, daí vem uma eventual emergência e utiliza um pouquinho mais, né? O fato é o seguinte, ele fez uma péssima gestão desse dinheiro, vai continuar fazendo uma péssima gestão desse dinheiro, porque não é dele, né? A gente não costuma cuidar muito bem de algo que não é nosso, para atender a alguma coisa que também não vai ser em benefício nosso, né? A gente não cuida bem desse tipo de situação. Então, a máquina em si do governo, ela foi quebrando, né? A máquina da aposentadoria foi quebrando. Mas existe a previdência privada, que não teria esse problema. Afinal, se você está me pagando para eu fazer a sua previdência privada, agora a gente tem uma relação um pouquinho diferente. Eu estou pegando um dinheiro que não é meu, mas para cuidar para alguém, mas eu estou sendo remunerado por isso. Então, legal, né? Talvez faça mais sentido. Mas por que não faz sentido a previdência privada, né? Por que o ideal, de fato, é você cuidar do seu próprio dinheiro? Seja o governo, seja a previdência privada, ou seja você, quando você junta um dinheiro, você lembra daquilo que a gente comentou, da preferência temporal. Quando você junta um dinheiro, você espera que lá no futuro você tenha mais benefícios do que você viria a ter se utilizasse esse dinheiro agora. É um prêmio por segurar o uso desse dinheiro, né? Um prêmio pela sua paciência, dedicação e disciplina, tá? Só que de um lado eu tenho o governo, do outro eu tenho a previdência privada, do outro eu tenho eu mesmo guardar esse dinheiro. No fim da história, os 3 dinheiros, eles serão guardados e investidos. Só que um pelo governo, que vai fazer um péssimo investimento. O outro pela previdência privada, que pode até fazer um bom negócio, mas já vou te provar que não vai ser lá muito bom. E absolutamente ninguém vai investir melhor o seu dinheiro do que você. E você vai ser premiado por isso. E eu vou te provar. Aqui a gente tem um exemplo, você investe R$2.000 por mês. Esse dinheiro ele rende 10% ao ano. Vamos supor que você investe R$2.000 por mês, tal, você vai se aposentar pelo governo, pelo teto do governo, né? Pelo teto do governo não, você vai se aposentar pelo INSS mesmo. Ele vai te pagar lá, por exemplo, R$2.000.
ele vai te pagar R$2.000 por mês depois de 30, 35 anos contribuindo. A previdência privada, ela já foi muito mais maneira, ela já foi muito mais legal com você. Ela falou que vai te pagar R$5.000. Pô, então é muito mais interessante eu receber R$5.000 da previdência privada do que R$2.000 do governo. Então, ao invés de eu pagar só a INSS, vou pagar a previdência privada. E tem o terceiro exemplo, que é você mesmo pegar esse dinheiro e investir rendendo 10% ao ano. Porque se nos 3 cenários rende 10% ao ano, olha o que aconteceria, né? Você investiria R$2.000 por mês, ou seja, R$24.000 por ano. Esse dinheiro renderia 10% ao mês. Ele renderia 10% ao ano. E perceba que ele vai acumulando aqui, ó, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, até a gente chegar no ano 30. O que acontece com o governo? Tanto eu, quanto a Previdência Privada, quanto o governo, a gente chega no ano 30 com 4 milhões aproximadamente em nosso patrimônio. A diferença é o tanto que cada um vai te pagar. Então o governo ele vai te pagar 2 mil por mês. Só que agora ele faz 10% de 4 milhões, ele faz 40 mil. Desculpa, por ano. Ele faz 40 mil, né? Ele faz 400 mil por ano, 10%, né? Ele faz 400 mil por ano. Só que ele vai te pagar lá, por exemplo, 30 mil por ano, 40 mil por ano aproximadamente. Então ele fica com 360 mil, te paga 40 mil, porque ele se comprometeu com você através do plano de INSS e tá tudo em ordem. Aí você vem a falecer. O que acontece com esses 4 milhões que estão com o governo, em posse do governo? Ficam em posse do governo. Né? Você contribuiu com o INSS a sua vida inteira, esse dinheiro vai ficar com o governo. No caso da previdência privada, existem planos que no final esse dinheiro ou fica com você ou fica simplesmente com a previdência privada. Eles vão fazer alguns negócios, né? Eles têm algumas propostas do tipo, a gente faz um pagamento mensal para você, né? A gente faz um pagamento vitalício, ou a gente devolve o valor do patrimônio, depende da negociação deles, né? E eles vão te pagar lá, por exemplo, R$3.000 por mês, R$36.000 por ano, só que eles continuam fazendo R$400.000 por ano, eles te pagam 36 mil e eles ficam com todo esse dinheiro. Ou existe a opção de você pegar o seu dinheiro, você aprender a investir e você fazer 400 mil por ano. E quando você falecer, você tem 4 milhões para dar para sua família, seus herdeiros, para tudo mais. Então, por isso da importância de você mesmo investir o seu dinheiro, você terceirizar isso. No momento que você terceiriza o investimento do seu dinheiro, você está investindo, você está terceirizando a sua qualidade futura de vida, sua dignidade futura de vida e a dignidade e qualidade e conforto dos seus herdeiros, da sua família. É um dinheiro que poderia ficar dentro da família. São os 4 milhões que poderiam ficar para que a sua próxima geração tenha muito menos problema que você teve na vida, né? Eu, graças a Deus, eu sempre comento, né? Eu tive uma base muito boa. Se eu estou aqui hoje é porque minha mãe ralou muito, né? Então ela já me entregou de bandeja muitas coisas. Eu não tive que passar um monte de perrengue que ela passou na vida. E eu passo hoje perrengue que meu filho não vai passar, né? E assim consecutivamente a gente vai evoluindo. Agora, se eu pego parte dessa evolução e entrego na mão de alguém que está roubando essa evolução, pelo menos a financeira, né? Aí deixa de criar essa evolução. Imagina que legal, né? Meu filho nascer sabendo que assim, cara, você vai ter dinheiro, né? Você não vai ter problema financeiro. Foca no quê? Se profissionalizar em algo que você gosta, foca em trabalhar com algo que você gosta, foca em vivenciar experiências maravilhosas, né? que te agreguem, foca em se tornar uma pessoa mais espiritual, ajudar o próximo, porque dinheiro não é problema, cara, não é problema, fica tranquilo. Eu quero que você se profissionalize e é importante que você cuide, que você saiba fazer dinheiro, que você saiba valorizar o dinheiro, mas assim, você tem um colchão de vida. Ele vai nascer de uma forma, ele vai crescer, evoluir, aprender, estudar de uma forma muito mais tranquila. Ele vai conseguir focar em coisas, ver coisas que eu não tive tempo de ver, porque eu estava preocupado fazendo dinheiro, né? Então, é muito importante essa questão da longevidade do dinheiro. Por isso que a gente tem que investir, tá? Aqui eu acabei
me antecipando, né? E a previdência privada. E é isso aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes de passar o exercício. Vamos lá. Mano, seu conteúdo é um absurdo, já falei isso outras vezes no comentário e tudo mais. Eu não sei como você não estourou. Você dá muito conteúdo de qualidade, principalmente quando sai resultado. Obrigado, Arthur. Obrigado demais, cara. É uma história porque eu sou ruim no marketing. Eu sou bem ruim no marketing. Eu vou aprender esse negócio de marketing ainda, eu vou ficar bom, vocês vão ver. Não sou muito de ficar comentando nos vídeos, mas você faz um trabalho excepcional. Continue sempre assim, muito sucesso. Muito obrigado, Arthur. Nem sempre consigo assistir suas lives ao vivo, mas sempre assisto no dia seguinte. Mas meu like está sempre ativado nos seus vídeos. É isso aí, galera. Tem que dar like. Eu, por exemplo, eu não peço like, né? Você vê? Eu não peço like, aí eu não consigo crescer. Olha lá. Cheguei só agora, sem problema. Valeu, Caio. Valeu, comentando para ajudar com o algoritmo. Pô, eu tava vendo um vídeo hoje, meu amigo William, do Dinheiro com Você. Ele falou uma coisa que é verdade, né? Como é difícil hoje você criar um conteúdo raiz, assim, um conteúdo para ensinar mesmo, né? Para a pessoa ela aprender, com tanta distração e tanto mecanismo chamando sua atenção em 15 segundos, 30 segundos, né? Você vê que as redes sociais estão caminhando para isso, né? Para ser vídeos cada vez mais curtos, de 15, 20 segundos. E a verdade é que não dá para você... Tem coisa que não dá para você ensinar em 15, 20 segundos, não. Só que você vai criando esse hábito na pessoa de só consumir vídeos curtos, vídeos rápidos, vídeos assim de 30 segundos, e a pessoa ela olha assim um vídeo lá, uma videoaula, né? Uma aula gratuita aqui para você de 1 hora. Ah, não, muito pro meu gosto. E assim, o desabafo dele foi bem importante mesmo, eu concordo 100% com ele, que tá difícil chamar a atenção das pessoas para aprender de verdade, né? As pessoas elas querem um conteúdo muito Nutella. Só que eu vou falar a verdade, né? Pegando desse gancho, né, que ele comentou, ainda assim, quem tiver o conhecimento mais profundo é quem vai se beneficiar no futuro. Se você pega, por exemplo, quantos por cento de milionários que existem no mundo? Você vai ver que é 5%, uma conta assim, 5% das pessoas mais ricas detêm 90% do dinheiro do mundo, né? Por que isso? Porque 5% das pessoas mais ricas também estão propostas, tem uma proposta de vida de fazer algo diferente das demais 95%. Então... é muito complicado, né? Quantas pessoas vão assistir um vídeo de 1h30 de uma aula? Ah, apenas 5%. As outras 95% vão ficar assistindo treta de não sei o que, briga de não sei o que. E não tem problema ficar assistindo esses entretenimentos, não tem problema, né? Mas só isso que eles vão assistir. Legal, 5% das pessoas vão ter sucesso na Bolsa de Valores no longo prazo. Infelizmente, 95% não tem. E é assim historicamente, né? Vamos lá. Então não vale a pena pagar em INSS, porque até você chegar na data e idade de aposentar, o governo não vai ter o dinheiro para te pagar. Então, Fux, ele vai dar um jeito de te pagar. O problema é o seguinte, para o governo ele ir lá e mudar as regras do jogo é muito fácil, é muito tranquilo para ele, né? Você vê que passamos aí por algumas reformas da Previdência, então antigamente você se aposentava com 55, daí foi para 60, foi para 65, foi para 70, foi para 75, foi para 80. Então você coloca todo o poder de decisão do seu futuro na mão do governo. Esse que é o problema. Ao passo que, se você se organiza, além de você fazer muito mais dinheiro do que no INSS, porque qualquer pessoa, isso é de verdade, né? Qualquer pessoa que se organizar, que tiver um plano de carreira, né? Que tiver um planejamento de vida, um planejamento de aposentadoria, qualquer pessoa que tiver um plano desse, ela vai rentabilizar e vai fazer muito mais dinheiro do que se investisse no INSS ou previdência privada, tá? Além de conseguir mais dinheiro, você consegue se organizar melhor. Pô, atingi aqui esse patamar, estou com 58 anos de idade. Deixa eu fazer uma projeção aqui. Se eu gastar tanto aqui pelos próximos 45 anos da minha vida, ou seja, se eu viesse a falecer com 103 anos,
Eu passaria aperto no futuro? Não, zero aperto. Eu tenho muita margem de segurança porque eu consegui juntar muito dinheiro nesse período. Maravilha. Eu estou oficialmente aposentado, gente. Eu não vou mais trabalhar, eu estou tranquilo. Porque eu vivo de rendimento, bons rendimentos de boas empresas. Eu tenho minha renda passiva, eu tenho a minha liberdade financeira. Aconselho parar de trabalhar? De forma alguma. Trabalhar é bom demais. Trabalhar é bom demais. Mas às vezes você tem um sonho, às vezes você quer curtir mais com a família, você quer tirar um ano sabático, você pode tirar um ano sabático, você quer ficar mais, você quer fazer uma viagem, você quer comprar uma Harley, fazer do sul da Argentina até o Canadá, você pode fazer isso, né? Várias experiências de vida que você vai poder ter. Eu sempre falo, né? Talvez a gente não vai, muito provavelmente a gente não vai ter tempo de fazer todos os nossos sonhos da vida. Não vai. Mas, pô, se a gente não se planejar, a gente não vai fazer nenhum. Isso que é fato, né? Às vezes a gente fica em desespero porque tem 200 sonhos para fazer na vida, 200 sonhos caros, e a gente fica tão em desespero que a gente não faz nenhum, porque não se planeja, não se organiza para fazer um bem feito, né? Então, o mais importante é se organizar. E o INSS, folks, não dá para fugir, né? Porque eles deduzem direto assim do seu olerite, é meio difícil fugir, né, dele. Mas dá para você também investir por conta, você também ter os seus investimentos. Eu não contribuo para o INSS há um bom tempo, na verdade. Agora eu abri empresa novamente, né? Eu pago imposto, tudo, né? Eu não pago INSS. Eu pago imposto, tudo certinho, tudo bonitinho, né? Mas agora eu abri empresa e eu estou pagando o INSS indiretamente também, né? Porque como microempresário você acaba incluindo isso também nos custos, né? Mas assim, pouco me importa quanto eu estou pagando de INSS, pouco me importa, eu não estou esperando o dinheiro do governo. Não estou. Se vier, ótimo, se não vier também não vai ser isso que vai impactar o meu futuro, porque a minha carteira própria previdenciária é a que é mais importante, e ela eu construí na unha, né? Ela eu construí e está em construção na unha mesmo, com base em muito estudo, muito conhecimento e uma estratégia de desenvolver uma carteira para longo prazo, né? É isso que tem que fazer. E eu vou deixar aqui o exercício da revolta. Eu já vou falar a dica do sócio aqui, tá? Eu vou falar a dica do sócio. O exercício da revolta, eu não consegui achar um nome melhor para ele. Eu gostei muito desse nome aqui, exercício da revolta, porque é revoltante mesmo, né? Tente lembrar quantos bombons vinham dentro de um ovo de Páscoa há 20 anos. Lembra que eu falei que a empresa ela repassa preço? Ela nem sempre consegue repassar todos os preços. Às vezes ela dá uma artificializada na situação, né? Então, às vezes vem, por exemplo, um IPCA, né? Uma inflação de 30%. Pô, como que ela repassa 30%? Ela não repassa, às vezes ela repassa uns 10%, só que ela reduz o tamanho do item dela. Então era um ovo de meio quilo, agora um ovo de 330 gramas, pelo mesmo preço. Antes vinha 10 bombonzinhos lá dentro, né? Dentro daquele ovo de Páscoa, agora vem 2. Daqui a pouco não vem nenhum, né? Então ela vai diminuindo a qualidade do produto. Antes era chocolate de primeira, agora é chocolate hidrogenado. É revoltante. Então a qualidade dos produtos que a gente vai consumindo devido à inflação também cai drasticamente. Você pode perceber, né? O tanto que os ovinhos ficaram pequenininhos, a colomba de Páscoa ficou pequenininha também, a qualidade piorou, tablet de chocolate fica menorzinho também, não tem como. Não tem como. A empresa precisa sobreviver, né? Ela dá o jeito dela. Tente lembrar quanto custava um botijão de gás há 20 anos e tente lembrar da qualidade dos alimentos que você comprava há 20 anos comparadas a hoje. É o que eu acabei de falar. Troca um chocolate ao leite delicioso lá por cacau mesmo, agora por hidrogenado, né? Dica do sócio. Dica do sócio, eu acabei me antecipando aqui no meio da aula, né? O dólar, ele tem mais de 200 anos de existência. Mais de 200 anos de existência. É uma moeda extremamente consolidada, de 1792. Então ela já tem 230 anos quase de existência. Uma moeda muito consolidada, né? Você pega o real,
ele tem menos de 30, né? E a gente tem essa sensação que ele está super consolidado, né? Que é a nossa 10ª tentativa de moeda e tá dando certo ainda, né? Mas já tá sofrendo um pouquinho, tá? Aí fica a pergunta, vale a pena ter dólar? Porque, pô, uma moeda consolidada, forte pra caramba, vale a pena ter? E a resposta é não, tá? A resposta é não. Por quê? Porque o dólar também possui inflação. Eu acabei me antecipando na aula, né? Os dólares também foram impressos. Nada mudou. Dólar foi impresso, euro foi impresso, real foi impresso, foi tudo impresso. E tem muita facilidade de impressão. Desculpa. E tem muita facilidade de impressão. Então, assim, hoje o seu dinheiro ele não pode estar alocado em nenhuma moeda. Ele não pode ter, você não pode ter euro parado, dólar parado, real parado, rúpia parada, yuan parado, você não pode ter nada parado, você tem que ter um dinheiro investido, pois todo dinheiro parado você está perdendo dinheiro. Ponto final. Todo dinheiro parado você está perdendo dinheiro. Inclusive uma das teses do Bitcoin, não vou me adentrar aqui, né, mas uma das teses do Bitcoin é justamente resgatar essa possibilidade da gente guardar dinheiro. Porque ele é limitado, ele não pode ser criado, né? Ele é 21 milhões de bitcoins e é isso, né? Ele nunca vai ser menos ou mais. Aliás, ele pode ser menos, né? As pessoas podem perder senhas, como já aconteceu várias vezes, né? Mas ele não pode ser mais. A tecnologia é realmente incrível. Então, mas isso é um assunto para uma outra aula. Na verdade, nem sei se eu vou falar de Bitcoin, porque não é muito foco do canal. Eu posso ensinar, eu sei como te ensinar a ter bitcoins na carteira. Agora ensinar o blockchain, os hash, aquela história toda, achei interessantíssimo, entendo tudo, mas não sei se eu tenho capacidade de ensinar isso, tá? Mais alguma dúvida, gente? Eu vou deixar aqui, se tiver alguma dúvida, deixa eu ver, é isso aqui. Se tiver alguma dúvida, então, vocês deixam aí nos comentários. Eu queria agradecer demais aí a paciência. Por hoje é isso. Agradeço demais a paciência aí no comecinho de vídeo, né? Que eu me ferrei toda aqui com áudio, com vídeo. Desculpa aí, me enrolei. Mas deu certo no final. Então, segunda-feira que vem, a gente tem uma aula que não é aula, na verdade. A gente tem a análise aí da Johnson & Johnson. A empresa Johnson & Johnson. Então aparece aí. Era para eu ter feito na segunda passada. Eu saí em viagem na segunda. Eu estava no aeroporto, não dava para fazer a apresentação da empresa. Fui para Portugal. Inclusive gravei uns stories lá no Instagram. Eu estava falando tudo em português. Eu ficava falando em português, porque você fala um pouquinho de português de Portugal, né? Um pouquinho engraçado. Eles falam engraçado mais. Aí eu voltei na quinta-feira, falei, não, quinta-feira vai ter a live e tal. Nossa, eu peguei uma gripe forte, né? Fiz teste, tudo tranquilo, né? Não tem nada a ver com o Covid, né? Foi gripe mesmo, né? A gripe ainda existe. Aí eu tava sem condições de fazer a live na quinta. Então eu vou remarcar e vai ficar para segunda-feira que vem, beleza? Gente, uma ótima noite aí para vocês. Aqui já é 00:34. Agradeço demais o tempo, a atenção disposto. Se quiser, deixa o like aí para dar aquela força. Compartilha isso com quem você acha que é importante, né? Você acha que a linguagem foi clara, que foi uma aula legal, que você que alguém poderia se beneficiar disso? Compartilha, né? Que nem eu falei, é difícil hoje a gente puxar alguém para uma atenção de 1h e pouco. É difícil, né? Mas é importante, de verdade. Isso é o que vai fazer a diferença daqui para frente. Pessoas que utilizam o conhecimento como uma memória RAM e pessoas que utilizam o conhecimento como um HD. Quem tiver no HD e tiver pronto aqui para conversar, para entender das coisas, vai se dar muito bem. Quem tiver na memória RAM vai estar na frente de uma reunião, o pessoal vai perguntar, ela vai falar, eu tenho acesso a essa informação no Google, só que ela não vai ter o Google para entrar, né? No meio de uma reunião, no meio de uma conversa, no meio de um bate-papo interessante, tá? Então, é interessante ter sim o conhecimento, beleza? Valeu, gente. Ótima noite aí para vocês. Tudo de bom. Até o próximo vídeo.